Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Sou o Dr. Rafael Fagionato Locali, sou urologista pediátrico e hoje a gente vai falar sobre um negócio que é bastante importante, que são os sinais e sintomas da estenose de Jupe, que é um problema de saúde das criancinhas que pode afetar a passagem da urina do rim até a bexiga. Fica comigo e vamos conversar bastante sobre isso. É muito importante a gente relembrar o que é estenose de Jupe. A estenose de Jupe é uma obstrução, é uma dificuldade da passagem da urina que é produzida pelo rim e chega até a bexiga. Nesse meio do caminho tem uma estrutura, uma região anatômica que chama junção uretero-piélica, que a gente chama de Jupe, é uma abreviatura, e algumas crianças podem nascer com um problema nessa região, um estreitamento, ou um vaso anômalo, ou alguma alteração anatômica que dificulta a passagem da urina por essa região, e isso a gente chama de estenose de Jupe. Estenose é a mesma coisa que um estreitamento, uma obstrução, uma dificuldade de passagem da urina por essa região. É engraçado a gente falar sobre sobre sintomas da estenose de Jupe, porque a gente sempre tem a ideia de que quando a gente tem uma obstrução, uma dificuldade de passagem da urina, isso provoque dor. E na verdade é isso que acontece mesmo na maior parte das pessoas. Quando a gente tem essa obstrução, ela provoca dor nas pessoas. Isso acontece quando a gente tem um cálculo ureteral, um cálculo impedindo a passagem de urina, que dói muito. Isso é o clássico da obstrução por conta do cálculo ureteral. Mas na estenose de Jupe, muitas vezes ela não provoca dor. Ela é uma situação assintomática, é um achado de exame. E é um achado de exame no momento ainda antes da criancinha nascer. É um achado de uma dilatação piélica que a gente vê no ultrassom antinatal, naquele ultrassom obstétrico, morfológico que a gente faz ao longo da gestação. Então, é uma dilatação, uma obstrução que vai aumentando progressivamente desde antes da criancinha nascer. Então, muitas vezes, por conta disso, é uma dilatação que não provoca dor. E isso, por um lado, é muito bom, porque a criancinha geralmente não sofre daquelas dores intensas que a gente sente quando tem uma obstrução aguda do trato urinário, mas por outro lado, o fato de não sentir nenhuma dor faz com que a gente ache que não é algo tão importante, ou muitas vezes a gente nem faz o acompanhamento apropriado desse problema. Então, como o sintoma mais comum é não ter sintoma e isso ser um achado de exame, todas as crianças que têm essa dilatação identificada no ultrassom antinatal, a gente precisa fazer alguns exames logo depois que nasce. Então a gente faz um exame de ultrassom logo ao primeiro dia de nascimento, muitas vezes tem que repetir depois de 1 mês, de 3 meses e ao longo do tempo para acompanhar se essa dilatação do rim. Ela aumenta progressivamente ao longo do tempo, se fica estável, se ela desaparece ou se essa dilatação está acompanhada também com alterações da morfologia do rim, do crescimento, da espessura do parênquima renal. Mas pelo fato dessa alteração, dessa estenose de Jupe muitas vezes não provocarem sintomas, não significa que em 100% das vezes ela não provoca sintomas. Existem sintomas da estenose de Jupe. Muitas vezes essa dilatação do rim pode, em algumas crianças, desencadear a infecção de trato urinário. Então uma criancinha que está tudo bem, de repente tem uma infecção de urina, e a gente sempre tem que identificar, sempre tem que procurar a causa de uma infecção de urina em criança. Então nessa investigação da causa a gente acha essa dilatação do rim que pode ser estenose de Jupe. A estenose de Jupe pode provocar ou facilitar a formação de cálculo renal, por conta da estase da urina, do xixi que fica parado lá dentro do rim, propicia a cristalização e a formação de cálculo. Em algumas crianças, a estenose de Jupe pode facilitar ter sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, especialmente quando essas criancinhas são levadas, travessas e pulam, brincam, batem as costas, e daí isso pode provocar algum sintoma de sangue, pode provocar sangramento na urina, isso a gente tem que investigar também, pode encontrar estenose de Jupe, e pode provocar dor. Falei que muitas vezes não provoca, mas pode causar dor em criança também. E essa dor ela é muito engraçada, porque ela tem uma característica bem especial. Ela é uma dor que piora muito ou muitas vezes surge quando a gente ingere uma grande quantidade de líquido. Mas por que isso? Porque quando a gente toma muito líquido, a tendência do rim é produzir mais urina. Se a hora que o rim produz mais urina, essa urina tem dificuldade de chegar até a bexiga, provoca uma dilatação aguda. Então aumenta muito essa dilatação de maneira bem rápida e isso provoca dor.
Daí é muito semelhante a uma pedrinha de rim que entope lá a passagem da urina de maneira aguda, dilata e provoca dor. Então, a dor associada à estenose de Jupe tem essa característica. Muitas vezes ela está relacionada ao consumo, à ingestão de um volume muito grande de líquido. Então, quando nós vemos a nossa criancinha, até mesmo a gente, diante dessa situação de dor lombar que piora quando a gente ingere uma quantidade de líquido excessiva, formação de cálculo renal, ou a gente faz eventualmente um exame de ultrassom de rotina e vê uma dilatação do rim, a gente sempre precisa investigar. Especialmente quando é uma criancinha que está sob os nossos cuidados. A gente tem a obrigação de cuidar dela muito bem e fazer essa investigação de maneira apropriada. E essa investigação sempre é feita por um urologista pediátrico, que é o especialista no tratamento dessa estenose de Jupe. Ele vai poder fazer os exames de imagem apropriados, muitas vezes não é só um ultrassom, existem outros exames que também são muito importantes para o acompanhamento, para o diagnóstico, eventualmente até para auxiliar no momento do tratamento da estenose de Jupe. Em relação ao tratamento da estenose de Jupe, eu costumo falar para os pacientes que estenose de Jupe é um problema de saúde, é uma condição, uma doença que quase sempre vai precisar fazer uma cirurgia. É difícil a estenose de Jupe que a gente não precisa operar. O que a gente tem que fazer é escolher o momento mais apropriado para essa cirurgia, em que a criança vai ter o maior benefício e o menor risco do procedimento, e também escolher a forma que a gente vai operar, porque também existem algumas opções de tratamento, algumas formas de operar a estenose de Jupe, e essa cirurgia chama pieloplastia. Então, pais e mães, a saúde urológica do seu filho é extremamente importante e por ele ser uma criancinha, ele depende totalmente de vocês para poder fazer esse cuidado, para poder escolher a pessoa certa para cuidar deles. E essa pessoa é um urologista pediátrico em se tratando de uma doença do trato geniturinário como a estenose de Jupe. Então, se você quiser saber mais a respeito de estenose de Jupe ou de qualquer outro problema urológico de criancinha, como cuida, como trata, como eu sei se tem, se inscreva aqui nesse canal. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, porque isso vai ajudar a gente muito a saber quais vídeos são mais importantes para poder explicar para vocês.